Essa situação de crise, com apenas 10 meses de mandato, e vocês já abordaram ou tocaram nesse assunto antes, mas vale a pena aprofundar. Essa situação de crise, com apenas 10 meses de mandato, não foi precipitada pela reforma ministerial que Petro realizou em abril, expulsando do governo os partidos mais tradicionais do país, o liberal e o conservador, quando seus ministros se recusaram a apoiar a reforma da saúde? Ele não poderia ter agido, por exemplo, como o presidente Lula, que não colocou para fora do governo União Brasil, MDB e PDS quando seus deputados votaram favoravelmente ao marco temporal? Com a palavra, Rita Coitinho. Bom, são estilos diferentes, né? São estilos de política diferentes e conjunturas bastante distintas também. Eu tenho a impressão, e já tinha essa impressão quando... Me perdoa, é que eu fiquei curioso com uma coisa. Várias pessoas me falam isso, são conjunturas completamente diferentes. Quais são as grandes diferenças? Era nisso que eu ia, era para essa direção que eu ia. A Colômbia nunca teve um governo progressista, vamos dizer assim, um governo popular, né? Se a gente pegar de 1950 para cá, todos os governos colombianos foram governos reacionários, governos de ultradireita, né? Governos, muitos deles com um pé, ou até muitas vezes os dois pés, né, no paramilitarismo, alguns amplamente sabido as suas ligações com o narcotráfico, e outros com ligações muito peculiares e muito, vamos dizer assim, muito vivas, muito fáceis de serem vistas com o governo norte-americano, né, com o governo dos Estados Unidos. Então, o conservadorismo na Colômbia, ele venceu todas as eleições de 1950 para cá, a não ser esta eleição que Gustavo Petro venceu. O presidente Lula venceu 2002, né? Depois venceu outra eleição, fez sua sucessora, que ganhou mais uma eleição, ela sofreu um golpe, mas ainda assim, a gente vinha numa conjuntura em que as forças populares e progressistas tinham uma presença no comando do governo central bastante grande, né? E que tinha levado os custos, vamos dizer assim, para um golpe de Estado ou para algum tipo de ação de derrubada de governos. Tanto é que o impeachment da presidenta Dilma foi uma coisa meio paulatina, fomos num crescente de tensões até chegarmos ao impeachment. Houve uma tentativa em 2005 com o mensalão, a direita recuou, né? Houve todo um cerco midiático dali para frente, e foram criando as condições para um golpe de Estado em 2016. Petro não, o Petro é o primeiro cara, é o primeiro governante de esquerda, numa conjuntura em que a Colômbia vem saindo, recém fez um acordo de paz com uma das suas guerrilhas, a maior das suas guerrilhas, no caso a Farc, mas ainda há guerrilhas em atividade na Colômbia, né? Então, a direita colombiana, ela mantém laços com o paramilitarismo, mantém laços com o governo estadunidense, mantém laços com o narcotráfico, que são muito nítidos, né? E há um estilo da direita colombiana que é um estilo muito mais claramente truculento, muito mais abertamente truculento. Não estou dizendo que a direita brasileira não é truculenta, mas a clareza nas suas ações é muito mais visível na Colômbia. Então, era meio esperado que o governo Gustavo Petro sofresse uma oposição virulenta já nos primeiros meses, independentemente dele ter demitido ministros ou não ter demitido ministros. Me parece que, já vou acabar, o pacto que foi feito no começo, a tentativa de uma coalizão, que foi um esforço do Gustavo Petro, foi só um tempo que as elites queriam, né, para poder se organizar e vir para o ataque. Eu acho que eles viriam para o ataque de qualquer maneira, com ou sem ministro. Como meu tempo acabou, eu deixo para desenvolver mais depois. Rose Martins, com a palavra. Está sem microfone, Rose. Estou com uns probleminhas aqui de conexão. Breno, você pode repetir para mim o final da pergunta de novo? Está travando um pouco para mim. Eu não consegui nem ouvir a Rita. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. A pergunta eu vou repeti-la. Deixa o meu relógio travado aí, por favor. Está travado, está travado. Essa situação de crise, com apenas 10 meses de mandato, não teria sido precipitada pela reforma ministerial que Petro realizou em abril
expulsando do governo os partidos mais tradicionais do país, o liberal e o conservador, quando seus ministros se recusaram a apoiar a reforma da saúde? Não teria sido melhor para Petro se ele tivesse se comportado com maior tolerância, como o presidente Lula aqui no Brasil, que não expulsou do governo os ministros do União Brasil, do MDB e do PSD, quando a maioria esmagadora dos parlamentares desses partidos votou contra o governo e a favor do marco temporal? Petro não deveria ter tido este tipo de conduta mais tolerante para evitar a precipitação da crise? Bom, a minha resposta pessoal a essa pergunta, eu acho que não. Eu acho que ele não deveria ter uma conduta mais tolerante, porque a gente está vendo alguns exemplos também de condutas mais tolerantes, né, como da Argentina e no Chile. Essas condutas mais tolerantes e de concessões ao outro grupo político, ao outro lado político, à direita, à extrema-direita, elas não têm dado certo. É claro que existem algumas diferenças em relação ao Brasil, de composição política, da tão famosa correlação de forças, mas eu acho que no caso brasileiro, a despeito dessas diferenças, a gente tem também semelhanças, né? Semelhanças em relação a uma população que está passando por um aperto econômico, que é o caso também da Colômbia, nos últimos anos, uma intensificação das medidas neoliberais, né? E de um projeto político, acho que essa é a maior semelhança, de um projeto político que em campanha, né, que tem até uma certa temporalidade parecida, ele foi eleito em junho e o Lula foi logo em outubro, em campanhas que prometeram as mudanças, que prometeram romper com aqueles projetos, porque são marcadamente projetos muito distintos. O Brasil, o projeto do Lula, o que o Lula levou para a campanha, era muito distinto do projeto do Bolsonaro. E o que o Petro levou para a campanha, ainda mais distinto. Então, digamos, cumprir as promessas de campanha. Eu acho que tem essa semelhança. Ganharam com propostas distintas. Agora, sobre a correlação de forças, eu acho engraçado, porque, se ele foi cauteloso ou não, se ele deveria ter sido, eu acho curioso, porque a situação da esquerda na Colômbia é muito pior do que a nossa, né? Então, eu acho que, ao fim e ao cabo, ele foi bastante corajoso e era a melhor alternativa. Porque essa conciliação que aqui no Brasil, se a gente comparar, para mim não está dando certo, uma visão política minha não está dando certo, e nos nossos vizinhos não está dando certo, eu não sei como na Colômbia, com grupos armados, com uma direita mais violenta e com os muitos ricos, os milionários muito organizados, como uma outra alternativa de conversa, de convencimento, teria tido sucesso lá. Eu acho que o Petro, nesse momento, e quando ele demitiu esses, acho que foram 9 ministros, né, que tinham, de certa forma, rompido com o que ele prometeu, com as promessas que ele iria levar a cabo, principalmente o Partido Liberal, eu acho que ele fez certo em radicalizar e levar para a população o discurso de que precisa ir para as ruas defender o governo e aquilo que foi prometido lá em campanha. E não as mudanças que seriam, vamos dizer, para enrolar os eleitores do Petro. Muito bem. Iole e Líada com a palavra. Eu concordo com a Rose e com a Rita, e vou na mesma linha da primeira resposta. Eu tenho um certo incômodo com uma determinada interpretação dos fatos políticos que, em geral, culpa a vítima pelo ataque dos seus inimigos, né? Aqui no Brasil, a gente cansou de ver aquelas análises segundo as quais a ditadura militar só endureceu por conta do comportamento da oposição, que foi para a clandestinidade, pegou em armas, etc. Eu acho isso muito nocivo, muito nocivo. E eu acho que é o caso aqui. Veja, quem tomou a primeira atitude de confronto foram os partidos que, eu insisto, faziam parte do governo. Eu sei que aqui no Brasil a gente acha isso a coisa mais normal do mundo, né? Mas pensando em termos políticos, não é. Se você faz parte do governo, você tem que, obviamente, fazer parte da construção do seu projeto.
E, embora estivessem no governo, eles anunciaram que não iam votar uma das reformas que eram centrais, que era a reforma da saúde, e que, diga de passagem, não tem nada de revolucionária. Amplia o espaço público, institui um sistema de saúde que sequer é tão avançado quanto o SUS, né? Registre-se isso, não era nada de extraordinário e muito menos um avanço comunista sobre a saúde. E, no entanto, houve essa reação. A esta reação, o que ele fez? Bom, se vocês não vão governar junto, ele, de fato, dobrou a aposta. Mas é preciso não esquecer que, depois que ele fez isso foi em abril. Depois disso, teve aquele discurso no 1º de maio, e logo depois ele aprovou 2 reformas importantes. Uma delas, a própria reforma da saúde. A reforma da saúde foi aprovada em cerca de 84% do texto. E ele aprovou o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é um amplo plano de investimentos estatais, que atinge várias áreas, etc. Claro, houve alguma negociação ali, mas o essencial foi preservado. Então, ao fazer aquilo, ele, na verdade, conseguiu 2 vitórias importantes. Agora, é evidente que tudo isso incomoda as classes dominantes, vamos chamar pelo nome, né? As classes dominantes colombianas. É claro que elas vão tentar colocar um freio. E aí surgiu uma oportunidade, né, em função de um caso rocambolesco, parecido com os casos aqui do Brasil, bem parecido, né? Um caso de escuta, uma intriga palaciana, que é divulgada numa revista semanal, publicada aos domingos, só faltava ela se chamar Mira, né? Que seria o nosso vejo, mas ela se chama Semana, e isso é usado como pretexto para um embargo, para uma interrupção da votação no Congresso, uma moção, um juízo, enfim, e tudo que nós conhecemos, mas eu acho que, e com isso eu termino, reloginho, eu acho que atribuir isso à atitude do governo, a atitude mais ousada do governo, nos leva sempre à conclusão que, então, diante de inimigos fortes, e as classes dominantes sempre são fortes na América Latina, nós devemos ir com calma, nós devemos não reagir, nós devemos ficar na nossa, e isso, eu não sei de que maneira nós vamos transformar nossa realidade com esse comportamento. Muito que bem. Deixa eu só fazer aqui um comentário rápido, porque há muitos comentários dos nossos espectadores dizendo, pô, na semana passada, 2 semanas atrás, estavam elogiando o Petro, agora estão criticando, estão fazendo um comentário sobre as perguntas que eu estou fazendo. Eu quero só fazer um esclarecimento. O papel de um jornalista é fazer perguntas que provoquem respostas. As perguntas não embutem necessariamente uma posição contrária ou a favor do que o Petro faz. É apenas um jeito de provocar, digamos, a discussão sobre aspectos do problema. Então, não precisam ficar assim alvoroçados. Não houve nenhuma mudança de posição desse humilde entrevistador, até porque esse humilde entrevistador, por mais que queira, dado o formato do programa, não manifesta suas opiniões ao longo das eleições de outubro. Ele se contém no seu silêncio. Portanto, não precisem ficar agitados com isso. Não houve nenhuma inversão, apenas, claro, diante do que está acontecendo na Colômbia, é necessário abordar o tema sob diferentes aspectos. E lá vamos nós para mais uma pergunta. Vocês acreditam que seja possível superar a fragilidade parlamentar do governo Petro? O governo Petro possui uma situação parlamentar pior que a do governo Lula. Os partidos da coalizão do Pacto Histórico, que são os 17 partidos que apoiaram Petro no primeiro turno das eleições, eles possuem apenas 11,5% da Câmara dos Deputados. Esse é o peso da esquerda no parlamento colombiano, na Câmara Baixa, é um pouquinho maior na Câmara Alta. Vocês acreditam, retomo, que seja possível superar essa fragilidade parlamentar, como parece apostar o próprio presidente Petro, em um cerco do Congresso a partir das mobilizações sociais? Essa estratégia seria realista? Com a palavra, Rose Martins. Nossa, eu acho que essa é a pergunta de bilhões, né? Essa é uma pergunta difícil. Porque... Manda um pix para minha conta.
Eu acho que essa pergunta é uma pergunta difícil, porque assim, a gente tem que primeiro tentar entender esse contexto de mobilizações na Colômbia, com essa perspectiva histórica de muita violência, né? Inclusive, o Pacto Histórico parece que enviou uma carta no dia 31 de maio para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando que está muito preocupado com a situação da Colômbia, das lideranças políticas na Colômbia. Então, quando as pessoas assim têm medo, né, de ir para a rua, eles trabalham isso com a violência, a extrema-direita faz muito isso, trabalha com o discurso da violência e do medo, a gente vai precisar acompanhar se essas movimentações sociais, se o povo vai se manter na rua, se o governo vai conseguir, digamos assim, manter acesa essa chama das mobilizações, como foram bem sucedidas ontem, né? O Petro foi para o Twitter, outros políticos foram para o Twitter chamar o povo e falar que precisavam, que era o povo que ia ser a principal voz das reformas. E aí vai depender disso, né? Vai depender desse contexto bastante difícil. Tem outras questões também, junto com essa questão da esquerda na Colômbia, dessa dificuldade, dessa violência muito grande, que é a questão externa também, né, com os Estados Unidos, embora estejam com uma margem de manobra menor para agir em situações como essa, dado o contexto global como um todo, os outros conflitos que eles estão envolvidos até o pescoço, de agir nessa situação. Os Estados Unidos têm bases, eu acho que são 7 bases militares na Colômbia. A Colômbia é o único país latino-americano a ser um parceiro global da OTAN. Então, também tem esse tipo de pressão externa de como isso vai se desenrolar no dia a dia dos colombianos, para ver se as mobilizações vão continuar, se o povo vai para a rua, se vai ser uma pressão suficiente ou se o outro lado vai ser resiliente para continuar batendo o pé e usar de todas essas artimanhas aí, como foi o caso do diplomata da Venezuela, dessas escutas telefônicas, de fazer o terreno fértil de qualquer motivo, de qualquer coisa que aparecer, para pressionar o governo por outro lado. Levando em consideração esse cenário, esse contexto difícil, eu acho que ainda assim a melhor saída do governo nesse momento é apostar na mobilização. Não acho que um caminho mais morno resolveria para mudar o quadro no parlamento ou fazer concessões, né? E aí mudar o que ele propôs na campanha e no início do governo, que são as reformas e as reformas mais profundas. Com a palavra, Iole Lira. Está sem microfone, Iole. Cliquei errado. Não, eu ia dizer que essa é a resposta de milhões, por isso o Pix tem que ser para nós 3, né? Mas, como você disse, Breno, é uma aposta. E sendo uma aposta, embute riscos. Nós sabemos que embute riscos. Mas eu pergunto, qual seria a alternativa de que ele dispõe? Uma conciliação? Veja, se isso já era difícil ali atrás, uma recomposição, uma conciliação, recolocar pessoas dos outros partidos no governo, se isso já era difícil lá atrás, agora, com essa ameaça de golpe brando, né, para usar a expressão que foi usada lá, com essa ameaça é mais difícil ainda, porque se ele demonstrar fraqueza, ele vira uma presa mais fácil dessa articulação judiciária, parlamentar e da imprensa para derrubá-lo. Nós assistimos isso aqui de perto. Então, neste momento, a única alternativa dele era mobilizar essas forças sociais. E tem algo interessante, é que, veja, em vários lugares, eu vou citar Brasil e vou citar Peru. Aliás, o Peru que foi citado, o caso do Peru foi citado especificamente por Gustavo Petro no brilhante discurso que ele fez, né? Ele fez um discurso realmente que merece ser estudado, que eu achei realmente um discurso brilhante, mas, enfim, está disponível na internet, quem quiser ler poderá fazê-lo, mas no discurso ele chega a citar o caso do Pedro Castilho. O discurso dele nas manifestações de ontem.
Isso, desculpa, o discurso que ele fez nas manifestações. Ele chega a citar o Pedro Castilho e disse: o Pedro Castilho estava só, eu não estou. Então, ele certamente, e pensei eu, e além de tudo, você tem do seu lado a Francia Marques e ele tinha a Boluarte. Mas, de qualquer maneira, o fundamental é que as reações ao que aconteceu com o Castilho se deram depois. O povo foi à rua. De alguma forma, aqui no Brasil também, as maiores manifestações que nós conseguimos fazer contra o impeachment ou contra a prisão de Lula foi depois do fato consumado. Ele está se antecipando. Ele está chamando o povo quando o golpe blando ainda é só uma moção de investigação. E ele está fazendo, do meu ponto de vista, está agindo da forma correta. Inclusive, eu me dei ao trabalho, e é trabalho mesmo, porque não é nada agradável, principalmente no feriado, de ouvir a imprensa de direita, a grande imprensa colombiana, como é que eles estavam reagindo ao que aconteceu ontem. A parte o fato de dizerem que foi um fracasso e estarem furibundos com os ataques feitos a eles próprios e dizerem que o Gustavo Petro está atacando a institucionalidade, etc., etc., eles insistiam em dizer que não tem nenhum golpe à vista, que isso não existe, que isso é coisa da cabeça do Petro. Mas isso me faz pensar que, sem dúvida, isso e mais a manifestação internacional enfraquecem a tese do golpe. Enfraquecem. Isso não será dito desta forma. Eles não vão dizer, com isso eu concluo, que há um recuo por conta das mobilizações. Mas, certamente, implementar o golpe, no mínimo, fica mais difícil com essa antecipação do Gustavo Petro. Eu espero estar certa. Mas há um risco embutido, claro. Rita Coitinho com a palavra. Vou pegar o gancho da Iole. Os próprios grandes teóricos burgueses aí da teoria política sempre falam da questão dos custos, né? Dos custos da mudança, dos custos de você tirar um governo ou dos custos de você manter uma determinada posição política. Quando o Petro insiste na mobilização e tem resposta, e uma resposta muito ampla e massiva, como ele teve ontem, e se for possível obter que essa resposta permaneça nas ruas, o custo do golpe de Estado fica alto demais. Então, me parece que se o custo do golpe de Estado for alto demais, os partidos liberal e conservador, que são as maiores bancadas, especialmente o liberal, o conservador acho muito pouco provável, pode vir a buscar um novo acordo, pode vir a buscar uma nova composição. Ou não, né? A gente está fazendo aqui um exercício de futurologia e esse é sempre um exercício muito arriscado, né? Mas o que a gente tem para analisar, a gente não tem como saber o futuro, mas o dado que nós temos no atual momento, o custo do golpe é enorme, é imenso, porque nós temos um crescente de mobilizações. Lembrando que o Gustavo Petro e a Francia Marques chegam ao centro do poder executivo da Colômbia num crescente de mobilizações que antecede a eleição. A gente teve muitas marchas na Colômbia antes dessa eleição, antes dessa formação dessa aliança que foi vitoriosa nas eleições. Então, não é uma coisa de agora, já havia uma mobilização popular muito forte, que desagou na eleição de Petro e Francia, e agora a gente tem a demonstração de que essas duas lideranças não perderam o apoio popular que os levaram ao poder. Então, o custo do golpe é alto. Não à toa, o exército da Colômbia, as vozes do exército da Colômbia e o próprio Álvaro Uribe, que é muito chegado nos milicos colombianos, disse, olha, o nosso exército nunca deu um golpe, né? Isso reagindo à reação de Petro ao comentário do Marulanda, não o Marulanda das Farc, o outro Marulanda, o Marulanda general de pijama, né? Que disse que tinha que derrubar, igual derrubaram Castilho. E eles disseram, não, olha, as Forças Armadas, em 70 anos, nunca houve um golpe militar na Colômbia. Não vai ser agora que vai haver, né? Então, esses atores meio que recuam. Não estou dizendo que eles recuaram completamente. Acho que o governo Petro vai ser muito difícil. Todas as conquistas, se houver mais conquistas, vão ser arrancadas na mobilização. Mas não há nenhuma possibilidade para Gustavo Petro que, senão, investir nisso e manter o custo do golpe alto demais. Com isso, eu encerro a minha fala. Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Iole Ilíada, Rita Coitinho,
e Rose Martins. Muito obrigado às convidadas e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Boa noite. Boa noite.